irmãos podem sentar-se. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando aqui nessa noite, para a gente poder adorar e glorificar o nome do Senhor. Louvar a Deus pela vida de cada valente de Davi, que está nesse projeto aí, no trabalho da obra de Deus. Agradecer a Deus também pela vida dos nossos coordenadores e louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela oportunidade que está nos dando aqui nessa noite para a gente expressar as maravilhas que o Senhor tem para fazer na nossa noite, nessa noite. E eu quero começar louvando a Deus aqui nessa noite, sabe por quê? Porque Jesus, Ele quer mexer com a estrutura nossa aqui nessa noite. E você entrou aqui nessa noite, o Espírito Santo, Ele está falando aqui aos nossos corações, mas Ele quer mexer com a nossa estrutura espiritual aqui nessa noite. E eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e que você prestasse a Deus um culto de adoração, mas um culto desse o melhor para Deus aqui nesta noite, porque o banquete está preparado, está tudo pronto, e Ele veio aqui nesta noite trazer mais um convite para esta igreja. O Espírito Santo vai fazer um convite especial aqui nesta noite, para que nós possamos fazer parte deste banquete que foi preparado. É uma festa da parte de Deus para nossas vidas aqui nesta noite. E se nós viemos aqui nesta noite como um mero espectador, nós vamos sair daqui do mesmo jeito. Mas se nós viemos aqui nesta noite como um adorador, irmão. E Jesus falou para aquela mulher lá no tanque, lá em Samaria, quando aquela mulher se assentou, estava ali para buscar água. Jesus olhou para aquela mulher e disse: olha, mulher, a hora está chegando, e a hora é esta em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Eu queria que você fechasse os seus olhos aqui nesta noite. Vamos adorar a Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina de santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa,
Evangelho escreveu Lucas, capítulo 14. Anaio que assuio como tele arabás. Nuio que assou de camassuri candarabás. Ele vai mexer com a tua estrutura, aleluia. Versículo de número 17. Aleluia. Se você sentir o Espírito Santo querer mexer com a tua estrutura nessa noite, dê liberdade para Ele. Deixe o Espírito agir na tua vida nesta noite. Lucas capítulo 14, versículo 17 diz assim: e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Amém. Amados irmãos, a Bíblia diz, amados irmãos, que Jesus entrar agora, nós lemos ainda no capítulo 14, versículo 1, Jesus entra agora na casa de um dos principais fariseus. E quando ele entra na casa um dos principais fariseus, a Bíblia diz que eles entram para comer pão, e era um dia de sábado, e Jesus agora, ele se assenta ali naquela mesa, e começam agora a comer o pão, e a Bíblia diz, irmão, que Jesus começa a ensinar a eles também, e a Bíblia diz que Jesus começa a explicar-lhes a respeito dos primeiros assentos, falando ainda das bodas. E a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus está conversando, está ali ensinando um homem que estava no meio deles, com muita sabedoria, ele disse: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. E Jesus aproveita essa oportunidade, mas antes disso Jesus cura o homem, e aquele moço, ele era um hidrópico, que era uma doença que dava acúmulo de líquido no tecido celular, e a Bíblia diz que Jesus curou aquele homem, e era um dia de sábado, e Jesus indaga aqueles homens que estavam ali, os fariseus, porque todos que estavam ali observando Jesus, e a Bíblia diz que Jesus então cura aquele moço, e ele começa agora a falar uma parábola na oportunidade que este homem a respeito diz sobre bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. E Jesus começa a explicar ali uma parábola, e explicando para eles, dizendo que um certo homem preparou um grande banquete, ou seja, uma grande ceia. Aleluia. Provavelmente este homem era um homem rico. Jesus estava demonstrando ali, e este homem, ele manda um convite para os seus convidados especiais. E Jesus agora ensinando que aqueles homens estavam ali escutando, e Jesus lhe diz agora esta parábola. E naquela época, no Oriente, era de praxe, eles tinham um costume que quando aquelas pessoas que tinham uma influência financeira, como estes homens que Jesus mandou convidar, os primeiros homens, a Bíblia diz que esses homens, recebiam o primeiro convite, e depois que eles recebiam o primeiro convite, depois mais tarde viriam o segundo convite. O primeiro convite todo mundo aceitou, todo mundo concordou, mas quando Jesus mandou avisá-los que já estava tudo preparado, que tudo estava pronto para o banquete, cada um começou a dar a sua desculpa. Sim, irmão, o segundo convite veio mais tarde e chamava a presença daqueles convidados para a festa, porque já estava tudo preparado. E nesta parábola, o segundo convite foi recusado. E quando nós lemos a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20, no versículo 16, a Bíblia diz que assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E há uma mesa, há uma ceia preparada para nós aqui nesta noite. E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas nesta noite. Aleluia. Nós somos a igreja de Cristo. Sim, irmão, aquela ceia, ela tinha uma figura que era o homem rico, e o homem rico estava ali representando o nosso Deus.
A ceia é uma figura da rica graça que estava para alcançar os homens por meio de Cristo Jesus. A salvação, primeiro, foi dada o convite para os judeus. Porém, os judeus não receberam. Mateus capítulo 15, versículo 24 diz: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a Bíblia diz que os judeus rejeitaram a Jesus como Messias, e os gentios, que somos nós, recebemos a oportunidade da salvação. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque o primeiro convite nós já abraçamos e estamos de posse dele aqui nesta noite. Sem dúvida alguma, aquele homem rico estava tipificando Deus. Quando Jesus estava falando esta parábola, ele estava tipificando Deus. Os convidados em primeira mão eram os judeus. E quando nós lemos a Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 25, no versículo 6, a Bíblia diz que ali havia uma mensagem profética para todos os judeus daquela época, onde o Senhor iria preparar um futuro especial para eles. E também que quando aquela igreja, aquela nação se convertesse a Deus, havia um banquete, uma festa especial para ele. A grande ceia na parábola prefigura o grande banquete a ser realizado nos céus por ocasião das bodas do Cordeiro de Deus, que nós estamos a esperar e tomar posse, porque vai ser uma festa muito maravilhosa. Vai ser uma festa como nós ouvimos aqui nesta manhã pela vida do nosso pastor, que nunca aconteceu na história. Nós vamos fazer parte dessa história, nós vamos fazer parte dessa festa, estaremos adorando e participando da grande ceia ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Dele participarão todos que aceitaram o convite para a salvação em Cristo Jesus. E quando nós lemos a Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículo 9, diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro de Deus. Bem-aventurado, feliz é eu e você que fomos chamados para a boda. Então devemos estar preparados para que nós possamos alcançar. Aleluia. Mas diante daquilo que Jesus estava expressando naquela parábola, a Bíblia diz, irmão, que houve um pretexto. Os convidados, eles foram unânimes em relação à desculpa que deram. A verdade é que eles não estavam desejando ir à ceia. A preocupação deles, o coração deles estava em outro lugar, não estava no mundo espiritual. Aleluia. O primeiro convidado, ele disse: comprei um campo e preciso ir ver. Como homem a quem Jesus se refere era um judeu, e é difícil, irmão, imaginar um judeu comprando um campo antes de vê-lo. O judeu seria a última pessoa a ser enganado, seria a última pessoa a comprar gato por lebre. Irmão, mas a ceia era noite e não de dia. Não teria problema algum se eles naquele momento fossem ver o campo no outro dia. Mas a desculpa era grande. O problema é que ele estava mais preocupado com os seus investimentos, estava mais preocupado com os seus interesses do que com a própria ceia do nosso Deus. E na atualidade que nós estamos vivendo dias, irmão, que muitos de nós não estamos mais dando crédito à ceia do Senhor. E nós temos que participar da ceia, porque aquele que não participa não tem parte com Deus. Nós temos que participar, e nós estamos deixando muitas das vezes por muitas coisas que o mundo está oferecendo para nós. Nós estamos deixando aquilo que é espiritual e trocando por aquilo que é material. Nós estamos deixando de lado as coisas espirituais de Deus e estamos trazendo para a nossa vida e dando mais crédito às coisas materiais. O primeiro convidado, aconteceu isso, ele tinha um campo e ele foi cuidar, ele deu desculpa, ele disse: olha, eu quero que ele me tenha por excusado.